O vídeo de hoje vai colocar um ponto final nessa história da transferência do Neymar para a Arábia Saudita. O vídeo de hoje, ele vai deixar registrado o meu ponto de vista sobre tudo isso. Algumas verdades que eu acho indispensáveis, precisam ser ditas e até repetidas nesse momento. O que eu acho que fica para a história do futebol nessa negociação, o que isso representa para a carreira do Neymar, um conceito que já me parece definitivo sobre o Neymar, e eu vou explorá-lo aqui. Então, é o último capítulo dessa história. Daqui para frente, a gente só vai falar do Neymar, dos feitos dele na Arábia Saudita, das eventuais polêmicas, do sucesso ou do fiasco que for essa passagem. Aí tudo bem, aí a gente vai seguir falando do que... Agora, sobre o capítulo transferência, e pegando em retrospectiva tudo que foi a carreira do Neymar, é hoje, é o vídeo final, é o vídeo definitivo sobre esse assunto. E corre o risco de ficar grande esse vídeo, porque tem muita coisa aqui que precisa ser falada. E muita coisa que vai ter que ser falada de novo, para reforçar, porque nunca é demais. Deixa o seu like no vídeo aí e vamos lá para um vídeo difícil, Like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Vem com a gente aí, tamo junto. Copa do Brasil, hein? Amanhã, meu palpite para Flamengo e Grêmio, jogo no Maracanã. Para mim é empate, e aí o Flamengo classifica. O Flamengo não tá num momento de um futebol confiável, mas tem uma vantagem de 2 gols. Esse é o meu palpite, as cotações estão aí. Entra no site, o link está fixado no topo dos comentários. O Aposta Ganha vai te mostrar as cotações para as semifinais da Copa do Brasil e aí você tem a chance de se divertir com responsabilidade, tá bom? Faz o cadastro, que ajuda muito o canal, é importantíssimo. Faz lá seu cadastro, clica no link que está no topo dos comentários, beleza? Bom, gente, passo a passo. Dinheiro sobre a transferência do Neymar. Dinheiro. Eu disse que algumas coisas aqui vão ter que ser repetidas. Pode ser que muita gente não tenha visto os vídeos anteriores, não tenha chegado ao conhecimento de muita gente a minha opinião sobre isso. Algumas opiniões são de temas que eu ainda não abordei, outras eu vou só reforçar. Dinheiro. O Neymar ganhará, no total, estou consultando todas as minhas anotações aqui para não passar nenhuma informação equivocada do vídeo. No total, 320 milhões de euros nesses 2 anos de contrato. Salário, luva, tem lá os tais acordos, parece que ele faz posts lá sobre a Arábia Saudita, isso engorda lá o caixa, né? Tem um acordo sobre isso também, ele é um cara muito grande em rede social. Então, o pessoal fez a conversão pro real, ele vai ganhar mais de 2 milhões de reais por dia. 2 milhões de reais por dia. Eu me arrisco a dizer que é um dos maiores salários da história do mundo. Eu nunca vi, poucas vezes vi alguém com vencimentos tão grandes. Então, do ponto de vista financeiro, eu vou repetir, faz todo sentido a decisão do Neymar. Ele vai ganhar 2 milhões de reais por dia. Por dia. Acordei, pá, 2 milhões e 300 mil reais. Fui dormir. Dia seguinte, acordei. Opa, mais 2 milhões e 300 mil reais na minha conta. É isso. Então, eu não vou condenar um profissional que financeiramente toma esse tipo de decisão, porque eu tomaria. Ah, mas uma coisa, Jorge, é você que não ganha nem 1 milhão de reais por mês, por ano, sei lá. Outra coisa é o Neymar que vai ganhar, que já ganhava muito bem. Ele não precisava. Eu também imagino que o Neymar não precisava. Mas o profissional sabe o quanto ele vale, o quanto ele acha que vale, o quanto ele acha que merece receber. O mercado determina quanto um profissional está valendo, então se você tem um clube disposto a pagar por isso, é porque faz sentido para algum clube pagar esse valor e faz todo sentido o profissional ir para alguém, né, trabalhar para alguém que está disposto a pagar o valor que ele acha correto, acha que merece. Então, é do jogo, é do jogo comercial, é do jogo profissional, então não tem erro nenhum. E outra coisa também que a gente não sabe, as aspirações do Neymar. Quantas pessoas ele ajuda, quantas empresas dependem dele, quantas pessoas dependem dele. Ele tem lá o Instituto Neymar, ele tem os parceiros, ele tem familiares, ele tem filho, tem mais um filho para nascer, gerações que ele quer deixar. Cara, eu não sei, eu não faço esse cálculo. Eu jamais vou me meter aqui na escolha financeira de um profissional. Jamais.
Se é um profissional que ganha 1 milhão por dia ou 1 milhão por ano, aceitar uma proposta como essa, não precisa, eu não me meto nisso. Você tem direito de achar mas eu não me meto nisso. Isso não é seara para mim, ok? Então, financeiramente, ele fez. Eu, ganhando o que ganho, com a minha realidade, que é muito diferente do Neymar, óbvio que eu toparia essa proposta. A não ser que fosse para também, assim, viver num lugar, sabe? Sei lá, vou viver aonde? Na Coreia do Norte? Poxa, vou viver num país assim. Não sei, provavelmente não, mas aí é exceção da exceção da exceção. Eu, com a minha realidade financeira, óbvio que aceitaria. Eu, se tivesse a realidade financeira do Neymar no Paris Saint-Germain, talvez também aceitasse. Então, não vou fazer esse discurso hipócrita aqui e nem esse discurso de intromissão nas finanças de alguém. O cara acha que vale, beleza, tem a proposta na mesa, vai. Porque a grande maioria dos que estão vendo o vídeo aqui, se tivessem essa proposta na mesa, independente da realidade financeira do presente, iria também. Agora, aí nós temos que falar sobre os aspectos profissionais da decisão. A decisão de agora faz o Neymar perder relevância esportiva. Uma coisa é o Cristiano Ronaldo, no final da sua carreira, ir para a Arábia Saudita. Lembro que fiz muitos vídeos sobre a ida do Cristiano Ronaldo para a Arábia e disse o seguinte: lamento, esportivamente falando, que o Cristiano tenha esse fim de carreira. Gostaria de vê-lo ainda em algum clube da Europa, mas as portas fecharam. Gostaria de vê-lo, sei lá, numa volta ao Sporting, o clube de onde ele saiu, ser aplaudido na maioria dos estádios de Portugal. Seria muito mais bonito. Eu lamento, mas entendo a decisão financeira. Sobre o Messi, mesma coisa. Entendo a decisão financeira. É o cara que ganhou tudo. Mas lamento que ele vá jogar numa liga tão fraca. As pessoas ficam, nossa, você viu o gol que o Messi fez na Major League Soccer? Nossa, você viu a falta que ele bateu? Nossa, hoje tem jogo do Messi. Vocês vão me desculpar, mas eu não paro para assistir. Com todo respeito, assim. Major League Soccer, legal, ela lá, eu aqui. Liga Saudita, legal, ela lá, eu aqui. Se um dia atingir um patamar de competitividade interessante, nível ligas europeias, ok, vou parar para assistir. Mas não é um espetáculo que me atrai. Tô desmerecendo nada, é só gosto pessoal. Não paro para ver Major League Soccer, adoro o Messi, não paro para ver a Liga Saudita, adoro muito o Cristiano Ronaldo, mas não gasto as minhas horas, que são muito preciosas, inclusive. Nem para ver vídeo de melhores momentos. Mas entendo, lamento, queria ver o Messi encerrando a carreira do Barcelona, claro, ou voltando para a Argentina, seria lindo, reverenciado em todos os estádios, mas ok, não aconteceu. Vou condenar? Não. Já ganharam tudo. Só faltou a Copa pro Cristiano Ronaldo, mas ganhou um monte de Champions, ganhou um monte de bola de ouro, um monte de artilharia. Messi ganhou tudo. Eles podem. Lamento. Queria ver um outro desfecho, mas eles podem. O caso do Neymar não é igual. O caso do Neymar é bem diferente. O Neymar não está em fim de carreira. O Neymar não ganhou tudo na carreira. O Neymar tem vários objetivos que não foram alcançados. Aí até eu me pergunto, até eu faço um parêntese dentro disso. A minha sensação é de que o Neymar, e eu fiz até vídeo, quando se especulou a transferência agora para o Barcelona, poxa aí, ó, o Neymar está dando um passo de quem quer objetivos pessoais e coletivos à frente do dinheiro. Eu tenho dúvidas hoje se o Neymar de fato tem esses mesmos objetivos ou se nós desse lado estamos esperando algo que o Neymar nem almeje tanto para alcançar mais. Que é essa coisa da bola de ouro, essa coisa do The Best, essa coisa de ganhar uma outra Champions, de ser campeão do mundo pela seleção brasileira. Sabe assim, a coisa que a gente quer ver, muita gente quer ver, o Neymar talentoso, o melhor jogador brasileiro dessa geração, dos que surgiram nesse século. Eu, com essa transferência, com essa decisão de carreira, eu já não sei mais se o Neymar conserva dentro dele esses sonhos. Eu não sei. E grande parte da torcida, dos admiradores, dos fãs do Neymar, que conservavam, que criavam essa expectativa, que desejavam que isso acontecesse, agora jogaram a toalha. Grande parte agora largaram. Falaram, olha, não tem mais jeito. Não vai acontecer. Primeiro porque não vai acontecer mesmo. O Neymar não será... Isso aqui... Nossa, que coragem do Jorge para cravar isso. Não precisa ter coragem nenhuma, isso é o óbvio. O Neymar não será o melhor do mundo na carreira. Não será. Acabou. Acabou. O Neymar não conseguirá a sua bola de ouro. O Neymar não conseguirá chegar ao topo dos jogadores, na galeria dos caras que foram eleitos os melhores do mundo. O Neymar
não será esse cara. Eu já vou confessar a vocês que no âmbito pessoal, né, na minha intimidade, com meus amigos que acompanham futebol, que frequentam aqui essa casa, eu já externei essa opinião. Pessoalmente, eu já não acreditava nisso há alguns anos. Profissionalmente, numa visão profissional, numa leitura diferente, menos apaixonada, eu ainda entendia que era possível. Pela qualidade do Neymar, pelo que ele mostrou na última temporada, por exemplo, na primeira metade da temporada, com foco, pensando na Copa do Mundo, com quase 30 participações em gols no PSG, só naquele pedacinho ali entre agosto e novembro, antes do Catar. Eu acreditei nisso. No processo que ele fez de recuperação quando se machucou na Copa do Mundo para poder voltar a tempo do mata-mata, num trabalho ali em 3 turnos, em 3 períodos, intenso, cabeça toda ali. Eu falei, pô, tá vendo? Quando o Neymar quer, ele consegue, né, manter o foco dele no que realmente interessa. Mas você hoje chega à conclusão, friamente você chega à conclusão, não só hoje, até em outros momentos, você para e pensa, isso sempre foi muito pontual. Se você pegar ao longo desse tempo todo de Paris Saint-Germain, o momento em que o Neymar teve assim uma demonstração clara de, pô, ele focou, ele ficou só aqui, a cabeça ficou toda voltada para isso aqui, de 2017 até 2023. Teve um momento onde a gente pôde afirmar isso com tranquilidade. A Champions de 2020. Período da pandemia, jogadores isolados numa bolha, atividades sociais restritas. O Neymar ficou ali, dentro dessa bolha, fechadinho, focado, fez uma grande Champions, um grande mata-mata da Champions, foi para a final e, ok, perdeu a final por 1-0, um detalhe, numa bola, mas fez uma grande Champions e ficou livre das lesões. Só é muito pouco. Num período de 2017 a 2023, é muito pouco. Alguns campeonatos nacionais, algumas Copas nacionais e uma coleção, uma boa campanha em 2020 e uma coleção de fracassos na Champions. Então, Neymar não será mais o melhor do mundo, não terá mais essa possibilidade. Tenho dúvidas se o Neymar, nos últimos tempos, ainda conservou esse desejo. Hoje eu tenho certeza que ele não conserva mais, porque essa decisão mostra isso. Essa decisão comprova isso. E outra certeza que eu tenho, sim, Neymar fracassou no futebol. No futebol europeu é exagero, porque ele fez parte de um trio MSN incrível, fantástico, teve números muito bons, ganhou uma Champions pelo Barcelona, fez história do Barcelona de alguma forma. Isso ninguém pode apagar. No Paris Saint-Germain, fracasso, retumbante, um grande fracasso. Nem preciso voltar mais nesse assunto, porque acabei de, inclusive, pontuar um pouco do que foi esse período do Neymar. Muitas polêmicas, muitas lesões, confusões internas, confusões com torcida, confusão com diretoria, viagens para o Brasil que não pegavam bem na França, acusações de excessos na vida pessoal, protesto na porta do apartamento, sabe? Tudo muito confuso, tudo muito ruim, fracassou. Preciso dizer que o Neymar não fracassou sozinho. O Messi fracassou no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain também teve culpa nisso. O Neymar fracassou no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain também teve culpa nisso. Eles não estão eximidos de culpa. Não estão isentos. Eles têm as suas parcelas. O Messi não fez muita força também para ter um vínculo com o torcedor do Paris Saint-Germain, que é um torcedor difícil de ser conquistado. A postura do Messi no pós-Copa foi muito ruim. Alguns desempenhos do Messi em mata-mata de Champions foram discretíssimos. E a mesma coisa a gente pode falar do Neymar. De lesões, de todos os problemas que eu acabei de enumerar. Porém, é preciso registrar. O Paris Saint-Germain nunca teve um projeto de futebol. O Paris Saint-Germain nunca teve uma ideia, um modelo de trabalho, uma continuidade. Cada hora era um diretor esportivo, cada hora era um treinador, uma bagunça. E isso também prejudicou. É como eu tenho brincado aqui. Lá na frente, os caras do Catar, quando não brincarem mais desse negócio de futebol, eles vão olhar para o passado, vão tomar uns negócios, né? Acho que lá não pode. Tô nem fazendo piada, não, nem sei como é que é a vida lá, acho que nem pode. Mas aí eles vão chegar e vão falar, pô, lembra do tempo que a gente botou a grana no PSG? Lembro, pô, a gente contratou, a gente parou o mundo, né? A gente tinha o Mbappé, contratou Neymar, contratou Messi, os 3 ao mesmo tempo. É, rapaz, pô, foi da hora, né? Foi. Puta, mas a gente fez cagada, né? A gente não aproveitou isso, né? A gente não ganhou um raio de uma Champions, a gente não transformou o PSG na potência que podia ser, a gente podia ter ganhado muito mais dinheiro, podia ter sido muito mais legal. É isso pela total inexistência de um
de um plano de trabalho estruturado. Então isso também prejudicou. Mas eu só quero pontuar isso, sem tirar a responsabilidade individual do Neymar nesse fracasso, porque também cometeu muitos erros nessa passagem, nessa relação. Um deles, inclusive, foi ter renovado seu contrato até 2027, num clube onde claramente ele já não era feliz. E eu quero voltar nesse ponto, que foi abordado no vídeo de ontem. Esse eu acho um dos pontos mais importantes do vídeo, ok? Para mim, respeitando todos os colegas e todas as opiniões em contrário, respeitando a todos, mas eu vou ser um pouco duro aqui. Eu não engulo essa tese de que o Neymar foi obrigado a aceitar a proposta do Al Hilal. O Neymar não tinha o que fazer. Ele tinha que aceitar a proposta. Por que ele não tinha o que fazer? Porque ele seria escanteado no Paris Saint-Germain. Espera um pouquinho. Quando o Mbappé entrou em rota de colisão com o Paris Saint-Germain, e aí se cogitou o Paris Saint-Germain encostar o Mbappé, botou o Mbappé para treinar em separado, aí ficaram nessa, rapaz, vai botar o Mbappé no banco a temporada inteira, não vai relacionar o Mbappé para os jogos. O que foi amplamente dito? Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, porque facilmente na justiça o Mbappé pode comprovar estar sendo vítima de represálias por não querer renovar o seu contrato com o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain vai ter que engolir, ou colocar o cara normalmente para trabalhar, ou colocar o cara como destaque do time, pegando toda a trajetória dele do clube, colocar o cara na posição real dele dentro do clube, dentro do elenco, ou pagar tudo que tem para pagar e deixar o cara ir embora. Encostar, esconder o elefante atrás do sofá é impossível. O Mbappé não é uma formiguinha, ele é um elefante, ele é um gigante. Não dá para o PSG fazer isso. Por que o PSG conseguiria fazer isso com o Neymar, então? Se a gente entendeu, o senso comum entendeu, não tem como o PSG fazer isso com o Mbappé, não dá. Por que a gente vai engolir, então, essa tese de que o PSG poderia fazer isso tranquilamente com o Neymar? E aí o Neymar não teve jeito, ficou encurralado contra a parede e teve que ir embora. Espera um pouco, calma aí. Existe um contrato até 2027, esse contrato seria cumprido se o Neymar assim o quisesse. E ponto final. E quem quisesse, qualquer uma das partes que quisesse romper, descumprir o contrato, pagaria os valores previstos para essa ruptura. Simples. O Neymar vai ser escanteado pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique não quer trabalhar com o Neymar. O Mbappé também não queria continuar no Paris Saint-Germain. Estava louco para ver uma proposta do Real Madrid. A proposta não veio e ele vai ter que seguir e cumprir o seu contrato. O Neymar cumpriria o seu contrato se assim o quisesse, se assim o desejasse. O Paris Saint-Germain está há meses vazando informação para o mercado. Se pintar proposta, leva. Se pintar proposta, leva. A proposta não pintou. Ou não tinha pintado até o Al Hilal. E o Neymar estava seguindo normalmente como funcionário do clube. Então, eu não compro, respeito, mas não compro a ideia de que o Neymar foi obrigado. Nenhum jogador é obrigado a ir para clube nenhum. A palavra final quem determina é o jogador. A Arábia Saudita botou 300 milhões, eu não lembro nem qual é o clube. Não lembro, eu me confundo. Outro dia eu falei que o Flamengo perdeu pro Al Ahly no Mundial e não foi. Foi pro Al Hilal. O Al Ahly nem da Arábia Saudita é. Eu me confundo com esses clubes, desculpa. Eu não acho esses clubes ainda hoje relevantes no mundo do futebol a ponto de eu acompanhá-los e lembrar automaticamente do nome. Manchester United, Manchester City, Juventus, Real Madrid, Barcelona, é outra parada. Esses aí eu ainda me confundo, me desculpa, não é por desrespeito não, é porque realmente é complicado. Teve proposta de 300 pau na mesa do Paris Saint-Germain pelo Mbappé. 300! O Paris Saint-Germain, opa, vamos! O Mbappé falou, não quero. O Mbappé recusou, porque a palavra final é do jogador. E o Mbappé tá aí para ser reintegrado, conversando com a diretoria do Paris Saint-Germain e vai jogar essa temporada do PSG. O Neymar poderia ter feito o mesmo. Ele não quis fazer o mesmo. É simples. Não comprem essa. Eu não comprarei. Por favor, eu não acho que faça sentido na minha cabeça. O Neymar quis, por diferentes motivos, pelo dinheiro. Tem outra coisa que passa muito na minha cabeça também sobre essa decisão do Neymar. O Neymar tem dado a entender, em alguns momentos de derrota, de muita pressão, que esse ambiente do futebol, onde ele é muito cobrado, e naturalmente o Neymar será mais cobrado do que a maioria, porque ele tem mais talento do que a maioria.
né? E também porque eu sei que existe uma rejeição à imagem do Neymar por parte de muita gente, então a pancada nele é mais pesada do que em outros. Eu também não estou dizendo que isso não exista, tá? Às vezes o julgamento ele é pesado demais com o Neymar. Mas na média, eu acho que está dentro da capacidade dele, daquilo que se espera de alguém que pode oferecer muito. E muitas vezes em momentos de extrema pressão, o Neymar dá alguns sinais de esgotamento, de estar meio de saco cheio, para tudo isso que o futebol o exige, para esse preço que o futebol de alto nível, de alto rendimento cobra dele. Então essa decisão também pode ter um fundo de paz esportiva. Ele não vai estar no melhor, assim, dentro do que é a cultura do Neymar, do brasileiro, a cultura na qual ele foi criado, dentro do que é o padrão de vida do Neymar, ele vai para um lugar que é complicado, que vai lhe impor limitações. Eu não sei se, do ponto de vista da vida pessoal, o Neymar terá um ambiente dos mais apropriados para ele, sabe? Não sei se vai casar, não estou dizendo se é bom ou ruim, eu acho complicado, né? Eu acho que para mim seria ruim, para mim. Mas não é nem esse o ponto, assim. Pode ser que seja muito duro para o Neymar se adaptar a isso. É bem diferente de Paris, né? Tem muitas restrições, tem questões religiosas que são muito caras, muito importantes. Mas não é nem nisso que eu estou entrando, assim. Na questão esportiva, ele vai ser menos cobrado. A mídia da Arábia Saudita não é a imprensa francesa, não é a imprensa brasileira. É outro nível de cobertura. O Fabinho ontem viralizou o vídeo, o jornalista depois do jogo foi lá e deu um relógio pro Fabinho de presente. Fabinho brasileiro, ex-Liverpool, pela boa atuação que ele teve. É outro, sabe? É outro padrão, é outra pegada. Então, ele não vai ter a exigência, ele não vai estampar capa de jornal como alguém que fracassou numa derrota. Não vai viralizar em rede social o hashtag descendo o cacete do Neymar porque caiu numa oitava de final de Champions de novo. Ele só vai ter ainda esse tipo de pressão na seleção brasileira. Mas esportivamente falando, ele vai para um lugar muito mais calmo. Se é um desejo do Neymar isso, se de fato, estou especulando, tá? Se de fato isso passou pela cabeça do Neymar, é direito dele. O profissional escolhe onde quer trabalhar do ponto de vista salarial, o salário que ele quer ganhar e as condições de trabalho que ele quer ter, o nível de pressão que ele quer ter. Se ele tem a possibilidade de escolher, né? Se ele for um profissional de alto nível como o Neymar, ele meio que, entre aspas, escolhe, apesar do mercado europeu ter se fechado, onde quer jogar. Se ele escolheu isso, direito dele, mas é decepcionante. É alguém com 31 anos, com muita lenha ainda para queimar, se apequenando. Se foi isso, se passou pela cabeça do Neymar, é algo que me dá a sensação de que pode ter acontecido, não sei em que tamanho, não sei com que percentual na escolha, eu acho decepcionante. Então o Neymar fracassou no Paris Saint-Germain. Neymar fracassou na carreira? Olha, se a gente levar em consideração tudo que o Neymar já ganhou na carreira, se a gente levar em consideração o que ele fez aqui no Brasil, se a gente levar em consideração que ele é o maior artilheiro da seleção brasileira junto do Pelé, se a gente levar em consideração que ele ganhou Libertadores da América pelo Santos, se levar em consideração que ele ganhou Copa do Brasil, que ele ganhou Champions League, que ele trouxe a medalha de ouro olímpica para o Brasil, que é um negócio que eu sempre pontuo aqui, que eu relativizo o futebol masculino na Olimpíada, porque as seleções não são as principais, o foco não é o mesmo, o interesse não é o mesmo. Se a gente levar em consideração, como eu já citei, o que foi o trio MSN, com o Suárez, com o Messi, o Neymar não fracassou na carreira. Fracassou no Paris Saint-Germain. Na carreira, fracasso eu acho que será uma palavra muito forte, porque ele teve momentos brilhantes na carreira. Mas o Neymar, isso também já posso tranquilamente afirmar, não será a melhor do mundo, terminará a sua carreira sem esse título, sem esse rótulo, e terminará a carreira sendo menor do que poderia ser. Isso é muito tranquilo agora de afirmar. O Neymar encerrará a sua carreira como alguém que não atingiu todo o seu potencial. Como alguém que não transformou em grandes conquistas pessoais e coletivas, individuais e coletivas, tudo aquilo que poderia ser. Não transformou o seu potencial em conquistas. Menor. E é uma pena, porque foi, tecnicamente, o jogador mais bem dotado que surgiu nessa geração, nesse século. O Vinícius Júnior caminha para, em pouco tempo, ser um jogador para a história do futebol maior do que o Neymar. E não há dúvidas de que o Vinícius Júnior é, tecnicamente falando, um jogador inferior do Neymar. E em alguns aspectos, consideravelmente inferior. Falando de talento. Mas como jogador de futebol e como tamanho,
o Vinícius Júnior, em pouco tempo, provavelmente ultrapassará o Neymar. E tantos outros conseguirão a mesma coisa. O que é uma pena, o que é um desperdício e o que passa muito pelas decisões que o Neymar tomou ao longo da sua carreira. O futebol perde. O futebol perde um cara muito talentoso. A Arábia Saudita vai dar muitos milhões aos cofres do Neymar e vai dar pouca relevância esportiva ao Neymar. Para fechar, o Neymar diz que deseja, segundo as informações do L'Équipe, de pessoas próximas ao Neymar, o contrato é de 2 anos, daqui a 2 anos ele vai ter 33 anos e ele desejaria voltar à Europa com 33. Olha, gente, com 31, ainda numa ótima idade, o Neymar não conseguiu que as portas europeias se abrissem para ele. Não conseguiu. Com 33, 2 anos mais velho, será ainda mais complicado o Neymar conseguir esse objetivo. O que é o projeto? E a gente faz previsões aqui, projeções, e erra pra caramba. Eu já errei pra caramba. E posso errar essa também. Tenho nenhuma cagação de regra de chegar aqui, não. Eu acerto tudo. Nossa, quem disse que eu erro? Eu erro. Eu posso estar errando nessa. Mas a minha percepção é que daqui a 2 anos, ou o Neymar estende mais 1 ano na Arábia Saudita, ou o Neymar volta pro futebol brasileiro. Talvez o Neymar, num novo modelo aí de SAF com o Santos, com o pai dele tendo algumas ações. Eu acho que, inclusive, essa é a única possibilidade do Neymar voltar para o Santos, porque se houver uma concorrência no mercado, o Santos não vai ganhar. O Santos não vai ganhar de ninguém. Né? Se houver uma concorrência do mercado do futebol brasileiro, ou o Neymar vai para o Flamengo ou ele vai para o Palmeiras. Muito provavelmente. Com o cenário de agora, se esse cenário não se mudar, não se alterar muito até 2023. Né? Quando termina esse vínculo que o Neymar acabou de assinar com o Al Hilal. Eu não consigo ver, em hipótese alguma, ficarei muito surpreso ver o Neymar voltar à Europa, assim, para qualquer clube da Europa. Inclusive para o Barcelona daqui a 2 anos. Porque o nível de competitividade, ele baixa muito. Ontem a gente estava fazendo um exercício no de placa. Porque o campeonato saudita, ele tem 3, 4 clubes só. São 18 clubes, mas você tem 3, 4 apenas investindo. E os demais? Então o Neymar vai enfrentar, aí 18 menos 4, sobrou 14. O Neymar vai enfrentar 14 clubes, vezes 2, 28. Eu não sei se o campeonato lá é turno e retorno, mas enfim, ele vai ter a maioria dos jogos da Liga Saudita contra times de baixíssimo nível. Que não são os times top que estão trazendo Benzema, Cristiano Ronaldo, Mané, Milinkovic, Savic. É outra galera. É a galera ralé, sabe? A galera com menos grana. É esse tipo de adversário que o Neymar vai enfrentar. Mas o campeonato francês é poderoso? Bom, ele não é poderoso, mas ele está no top 5 das ligas europeias e ele tem um nível de competitividade que eu não tenho a menor dúvida que na média é maior do que o da Liga Saudita. Você não tem tantos times milionários como o Paris Saint-Germain, a distância é grande, mas a distância tática não é tão grande, porque a gente está falando de Europa, tanto que o PSG perdeu uns 3 campeonatos aí nessa era milionária. Campeonatos franceses. Não foi igual o Lyon do Juninho que ganhava 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi. Não foi. Porque o nível da Liga Francesa, óbvio que é maior que o da Liga Saudita. Sem falar na Champions. Sem falar na Champions League que o Neymar deixa de disputar. Então, Neymar melhor do mundo. Esquece. Neymar bola de ouro. Esquece. Neymar campeão pela seleção. Vou falar disso agora para fechar o vídeo. E Neymar daqui a 2 anos na Europa... Não creio. Aí é preciso ter fé demais. E só para fechar mesmo o vídeo. Seleção brasileira. Gente, independentemente do que venha a acontecer, daqui para 2026, o status do Neymar na seleção brasileira não mudará. Eu sei que o discurso de alguns agora vai encontrar olha, escuta, vai encontrar um alerta de contradição. Escuta, vocês não eram contra convocar jogador da China para a seleção brasileira porque o nível de competitividade era baixo? Vocês não eram contra convocar um goleiro da Série B do Campeonato Brasileiro porque não pode, ele tem que estar jogando no nível alto? E aí? E o Neymar na Arábia Saudita? Então, algumas pessoas que usavam esse argumento lá atrás serão confrontadas com ele agora. Para mim, é o seguinte, jogador que joga num nível baixo de competitividade precisa ter a sua convocação questionada, a não ser que seja um extra-série que esteja num nível muito alto e o Neymar é um extra-série. Mas ainda assim esse questionamento para mim será válido. Mas não se enganem, o Neymar não perderá o seu status dentro da seleção brasileira. Será convocado em todas as ocasiões possíveis,
será peça-chave do time que o Diniz vai montar, que talvez o Ancelotti monte. Isso não vai mudar e estará na Copa do Mundo de 2026. A não ser que ele, Neymar, abra mão disso. Ele não queira. Mas por vontade da CBF, por vontade da comissão técnica, não se enganem. Isso não acontecerá. Mesmo se escondendo na Arábia Saudita, o Neymar continuará sendo o principal nome na prática. Eu não sei se ele vai ser o principal nome da seleção. Pode ser o Vinícius Júnior, pode ser o Rodrigo, pode ser qualquer outro jogador. Mas o status ele não perderá na seleção brasileira. Não se enganem com isso. Acabou a seleção para o Neymar também. Não, não acabou. Eu acho que o desempenho dele pode cair pelo nível da liga que ele vai jogar. Isso pode prejudicá-lo no processo para a Copa do Mundo de 2026. Isso eu acho. Agora, deixar de ser convocado, correr algum risco de não ser convocado porque está jogando numa liga fraca. Esqueçam. É o Neymar. Isso não acontecerá. Bom, gente, vídeo feito. Assunto encerrado. Daqui para frente a gente fala do Neymar lá na Arábia, do que representar por lá, do que tiver acontecendo por lá, de qualquer novidade. Agora é olhar para o futuro. Mas esse vídeo ele coloca um ponto final na análise do presente, do agora, e pega um pouquinho do que foi a carreira do Neymar até aqui para fazer uma justiça e determinar um conceito, um veredito. E o meu veredicto é esse. Neymar será um jogador menor do que poderia ser. Neymar fracassou no Paris Saint-Germain, não fracassou na carreira como um todo, mas por muitas decisões que tomou, construiu uma carreira abaixo do seu potencial, o que é uma pena. Uma das grandes histórias de desperdício. Tivemos alguns desperdícios maiores de talento, mas o Neymar está entre os principais, até pelo seu tamanho, casos de desperdício que eu já vi no mundo do futebol. Uma pena, esportivamente falando. Agora, financeiramente falando, ele está rindo de orelha a orelha e financeiramente falando, ok, ele sabe o que está fazendo e não está errado. Nesse ponto, eu não vou julgar. Mas aqui eu não sou consultor financeiro, eu não sou o gestor das finanças da carteira de investimentos do Neymar, eu preciso falar de carreira. E do ponto de vista de carreira, é uma tristeza. E reforçando também outro veredicto desse vídeo. O Neymar não foi obrigado. Ninguém colocou nada, ninguém apontou nada para o Neymar, ninguém colocou nada na cabeça do Neymar. Você sabe do que eu estou falando, eu não posso usar algumas expressões na plataforma. Ninguém colocou nada na cabeça do Neymar. Assina agora, você tem que ir para o Al-Hilal. Ele foi porque quis. Ele poderia ter cumprido o contrato com o Paris Saint-Germain. Essa história de Neymar não tinha outra opção, coitado, não tinha alternativa. A alternativa dele era cumprir o contrato com o Paris Saint-Germain. Isso precisa ficar claro. Essa narrativa eu não vou comprar. O que você pensa sobre esse assunto? Espero que você tenha ficado até o final. Deixa o like no vídeo, deixa a sua opinião. Se você concordar, se você discordar totalmente, deixa a sua opinião nos comentários. Boa terça-feira para todo mundo. Nos vemos hoje à noite na TNT. Hoje eu narro Atlético Paranaense Cuiabá, Brasileirão, 7h40 da noite, com imagens, ó, na TNT. Hoje tem o Deivinho, hoje tem o Furacão, confronto direto. Os dois estão empatados na tabela. Jogo importante para fechar essa última rodada do primeiro turno do Brasileirão. 7h40 da noite hoje na TNT. Tchau.